Um bom dia a você que chegou agora na celebração de hoje. Um bom dia a você que já estava comigo antes, no momento de preparação para a celebração, no momento de boas-vindas. Um muito bom dia a todos e todas vocês que estão aqui comigo, juntos e juntas, dos vários lugares que a tecnologia nos permite estarmos reunidos e reunidas com pessoas de muitos lugares. Quero te acolher nessa manhã, nesse domingo bonito de sol, onde o sol do amor de Deus nos ilumina, nos aquece, nos inspira. Quero te acolher nessa manhã, quero te abraçar nessa manhã com a palavra do Salmo 103, versículos 2 e 3, que dizem: que todo o meu ser louve o Senhor, que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e com bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Com essa palavra de Deus, essa palavra de bênção, essa palavra do amor de Deus, essa palavra de perdão e de da bondade de Deus, é que eu te abraço nessa manhã, nesse domingo, nesse quinto domingo da Quaresma. Que você seja bem-vindo e bem-vinda à casa de Deus, a esse momento de celebração. Quem te abraça, quem te acolhe nessa manhã é Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No momento de culto, na casa de Deus, eu, você, todos e todas nós recebemos a acolhida, assim como nós somos. Todas as pessoas têm lugar. Por isso, a esse Deus, eu te convido a cantar comigo o hino Aqui Você Tem Lugar. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Querido irmão, querida irmã em Cristo, a música que nós cantamos em conjunto diz que aqui você tem lugar. Também diz que na casa de Deus você tem perdão. Sobre perdão, é sobre esse tema que eu vou conversar contigo no culto de hoje. E é interessante porque quando a gente se coloca diante de Jesus e diz: Jesus, me ensina a orar, ele nos ensina a orar, dizendo que Deus é o nosso Pai, que Deus, que é nosso Pai, está nos céus, ou seja, em todos os lugares. Jesus, quando me ensina a orar, ele nos convida a pedir pelo pão nosso de cada dia, na confiança de que tudo o que nós temos vem das mãos de Deus. Jesus Cristo, quando me ensina a orar, ele também nos ensina a orar assim. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Quando eu escuto a palavra dívida, logo me vem a ideia financeira, né? Algo que eu devo a alguém ou algo que alguém deve a mim. Geralmente a palavra dívida, quando a gente escuta, não dá muita alegria em nosso coração. Eu, pelo menos, não gosto de ficar devendo nada a ninguém. E também me sinto mal, né, quando alguém deve algo para mim. Dívidas têm a ver com um compromisso que eu deixei de cumprir ou com um compromisso que alguém deixou de cumprir comigo. Como eu disse, geralmente a gente coloca isso no campo financeiro, no campo do dinheiro, mas dívidas também pode ter a conotação de favor que a gente deve a algo ou a alguém, ou que alguém deve para nós. Numa outra versão do Pai Nosso, numa outra tradução do Pai Nosso, se ora pedindo perdão pelas ofensas e que nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí a ideia de ofensa tem muito mais a ver com algo que nós falamos ou com algo que nós fazemos. Eu disse algo que ofendeu alguém, ou a pessoa me disse algo que me ofendeu, ou a pessoa fez algo que me ofendeu, ou eu fiz algo que ofendeu alguém. Ou quem sabe aquilo que eu frustrei a expectativa dela, ou ela me frustrou, a ofendeu de tal forma que ela ficou magoada, chateada comigo, ou aquilo que a pessoa fez me deixou magoada e eu fiquei chateada com ela. A ideia de ofensas também tem a ver com algo que nós fazemos a alguém, mas aí numa ideia de fala ou de ação que fazemos ou que deixamos de fazer. Dívidas ou ofensas têm a ver com erros que eu cometo, com erros que você comete. E quando nós cometemos erros, nós precisamos lidar com esses erros, queremos ou não. E lidar com as consequências desses erros que cometemos. Porque erros todas as pessoas cometem. Mesmo que eu vou confessar para vocês de que o meu esforço diário é para nunca errar. E ter, quem sabe, esse também seja o seu. Né? Nós vivemos numa sociedade que diz para a gente que a gente tem que se esforçar para evitar erros, para tentar agir como se chegássemos num grau onde errar não fosse mais algo que existisse. Mas não é assim. Erros estão aí, fazem parte da minha natureza, da tua natureza, da nossa natureza humana, por mais difícil que seja lidar com os nossos erros. E ao falar de erros, veio à minha mente uma primeira pergunta. Bem, eu erro, você erra, mas os erros, eles são algo imperdoáveis para mim? Para responder essa pergunta, eu quero compartilhar contigo a postura de personagens bíblicos que aparecem muito frequentemente na palavra de Deus. Mas quero compartilhar a postura desses personagens através do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 até 6. Vamos ver se você consegue descobrir de qual personagem que aparece na Bíblia eu estou falando. João, capítulo 8, versículos 1 até 11. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas.
Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Os personagens que querem nos ajudar a responder essa pergunta, se os erros são algo imperdoável para mim, para ti, são os fariseus. Os fariseus eram os conhecidos mestres da lei. Os fariseus encaravam de que a forma de alcançar a Deus era através da perfeição nas ações. Os fariseus buscavam ser perfeitos, quase como Deus, para poder se sentir acolhidos por Deus. E por vezes, eles se achavam melhores e mais perfeitos que as outras pessoas. E por isso, achavam que tinham o direito de cobrar, de apontar e de aplicar pena diante do erro dos outros. Para os fariseus, errar era algo imperdoável, ou seja, a pessoa errou, ela necessitava ter uma consequência grande do seu erro. Os fariseus buscavam a perfeição, como se essa perfeição fosse algo possível. Eles buscavam, de fato, se livrar da realidade dos erros. Sabe, e aí eu fiquei pensando que muitas vezes eu, você, nós somos como os fariseus. Também nós vivemos, e eu falo por mim, como eu disse no início da mensagem, tentando aprender, tentando planejar, tentando organizar, tentando me aperfeiçoar para que cada vez menos erros aconteçam. A gente vai dormir à noite e avalia o dia e fica pensando o que eu posso fazer melhor amanhã para não errar. Ou a gente acorda de manhã e diz, ontem eu pisei na bola aqui, mas hoje eu não vou mais pisar, eu vou melhorar isso que eu fiz. Se bem que esse processo ainda é algo bacana, né? Melhorar é sempre bom. Mas o mais duro é quando a gente vai dormir à noite e diz, putz, não acredito, eu errei. Não podia ter cometido esse erro. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Como é que eu falei uma coisa dessas? Como é que eu pude agir dessa forma? Ou, às vezes, também em relação a outra pessoa. Como aquela pessoa que é tão estudada, que sabe falar tão bem com as palavras, age dessa forma? Como aquela pessoa que é sempre tão comprometida, esqueceu o que nós tínhamos combinado? Como aquela pessoa falou contra aquilo que eu defendo e contra aquilo que eu acredito, se eu confiava naquela pessoa? Como aquela pessoa não pagou a dívida que tinha comigo? E aí, a busca pela perfeição, a ideia de achar que é possível não cometer erros, faz com que a gente perca a generosidade. Ou seja, faz com que eu, com que você, assim como os fariseus, faz com que a gente não consiga olhar para si e olhar para o outro com generosidade. Faz com que a gente não consiga, assim, perdoar os erros. Faz com que a gente haja da seguinte forma: Deus pode até me perdoar. Para Deus, erros podem até ser imperdoáveis, mas para mim não. E aí fica muito difícil acolher o perdão de Deus. E mais difícil ainda, compartilhar o perdão de Deus com as outras pessoas. E por isso é tão importante que Jesus, ao nos ensinar a orar, diga: peçam perdão pelas suas dívidas. E para que você também consiga perdoar os seus devedores. Se você pode pedir perdão a Deus, se Deus age com generosidade com você, assim como você é, Ele sendo Deus, Deus é perfeito, Deus não erra. E Deus é perfeito, Deus não erra, e Ele te diz para chegar diante dEle e pedir perdão pelas tuas dívidas e também perdoar as outras pessoas. Porém, o nosso pecado
a nossa imperfeição fazem com que com que você hajamos de forma onde os erros são algo imperdoáveis, algo onde a gente tenha muita dificuldade de perdoar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho não, tenho certeza. Eu tenho muito mais facilidade de perdoar o erro dos outros do que os meus erros. Porque na minha cabeça, o outro eu não posso controlar. Mas eu posso controlar. Eu posso cuidar. Eu posso planejar. Eu posso me organizar. E aí, com essa sensação de que erro é algo imperdoável, assim como faziam os fariseus, a gente se sente nada bem, eu imagino. Porque aí a gente se sente como uma outra personagem que aparece no texto bíblico. E aí eu quero continuar compartilhando contigo a palavra bíblica que fala de que esses fariseus trouxeram até Jesus uma mulher. E a palavra bíblica diz de que essa mulher foi acusada de adultério. Interessante é que, se ao lermos o texto bíblico, a palavra bíblica, nós vamos perceber de que essa mulher não fala nada. Fiquei imaginando de que quando eles trouxeram ela, essa mulher provavelmente nem teve coragem de olhar para Jesus. Ela nem podia falar nada. Ela ficou de cabeça baixa, sendo empurrada por aquele grupo de fariseus, pelos dedos apontados, e com certeza esperou que também Jesus fizesse o mesmo. Quantas vezes, quando eu erro, quando você erra, a gente se sente assim? Tão mal, tão indigno, tão imperfeito, a ponto de não conseguir falar nada. De sentir tanta vergonha que a gente se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Ou existe uma outra reação que algumas pessoas têm, que é de negar. Sabe aquela pessoa que você diz assim, essa pessoa não admite que erra. Ela não reconhece que erra. Ela reconhece, ela sabe que ela errou. Mas a vergonha pelo erro é tão grande que ela não consegue nem falar sobre isso. A nossa história bíblica mostra que, diante do meu erro, diante do teu erro, o sentimento é de vergonha, de silêncio, de negação, de não conseguir olhar nos olhos das outras pessoas, porque a gente não se sente digno de receber esse olhar. O sentimento é de que a gente fique esperando as pedras virem até nós. Ou às vezes até que nós mesmos juntemos as pedras do chão e joguemos em nós mesmos. E às vezes como reação também nas outras pessoas. Porque quando a gente se sente envergonhado e com medo, a nossa reação é o silêncio ou é uma reação dura e difícil. Mas a mulher, ela tem um encontro não só com os fariseus. A nossa palavra bíblica traz um outro personagem. Esse mesmo personagem que te ensina a pedir perdão das dívidas. Por isso, te convido a olhar comigo a postura de Jesus. E te convido a olhar comigo a postura de Jesus, continuando a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 6 até o 11. Mas Jesus abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora. Um por um,
começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então, Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde eles estão? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno. Vá e não peques mais. Jesus agiu com generosidade com a mulher. Jesus acolheu aquela mulher. Jesus não atirou pedras nela e também não deixou que outros atirassem. Porque ele lembrou à mulher e também aos fariseus: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que lide com erros como se erros fosse algo imperdoável. E com isso, ele mostrou, também para mim, para ti, erros fazem parte da realidade humana. Errar é humano. E ao falar isso, ele fez com que os fariseus tivessem, errar faz parte. É impossível alcançar a perfeição. Por isso, se eu sou imperfeito, se você é imperfeito, todas nós estamos fazendo o melhor possível. E o nosso melhor possível passa por errar, por cair, por tropeçar, por levantar e por começar de novo. E por isso, ninguém pode atirar a pedra em ninguém, e também eu não devo atirar a pedra em mim mesma, você não deve atirar a pedra em você mesmo. Deus age com generosidade em Jesus com aquela mulher. Em Jesus, Deus age com generosidade comigo e contigo. Em Jesus ele te diz: Pamela, ninguém te condenou, por isso também eu não te condeno. Jesus diz para ti: ninguém te condenou, por isso eu também não te condeno. Em Jesus, Deus age com generosidade e com amor. Em Jesus, nós recebemos o acolhimento. Assim como nós somos, com as nossas belezas, mas também com as nossas limitações. E como é bom quando, sem as nossas aparências, sem os nossos títulos, sem os nossos sucessos e conhecimentos, que a gente tenta se esconder atrás e se vestir para esconder a nossa humanidade, para esconder os nossos erros, como é bom quando, como nós somos, com a minha humanidade, com a minha imperfeição, com a minha fragilidade e com a minha limitação, eu recebo o acolhimento de alguém. Como é bom saber que sou amada como eu sou, não apesar de quem eu sou. Apesar de que você falou isso, eu até gosto de você. Não. Como é bom saber que sou amada como eu sou, com tudo que eu trago comigo, com o que eu tenho de bom, mas também com o que eu tenho de desafiador. E como é bom saber que o primeiro lugar onde eu encontro esse amor incondicional vem de Deus em Jesus. Esse Deus que diz: ninguém te condenou, então eu também não te condeno. Esse Jesus que me convida a chegar diante de Deus com o coração dolorido, com o coração pesado pelos erros, com as pedras que me jogaram e que eu me joguei, e com as pedras que eu também jogo nas outras pessoas e que machucam, e que diz: pode vir, eu estou aqui, eu acolho o teu coração dolorido, eu te motivo a pedir sim perdão e também a receber o perdão. Eu te convido a abrir o teu coração e colocar diante de mim, diante da cruz, as tuas cargas, e eu acolho essas cargas, e com isso cuido das feridas e das dores que o pecado deixa, que a dor pelos erros deixam em tua vida. E quando eu penso nessa cena, de eu indo diante de Jesus,
com toda a minha humanidade, envergonhada por ter errado, cabisbaixa, ou às vezes negando, e aí fazendo de conta como se aquilo não fosse, e agindo de forma agressiva. E aí eu imagino eu chegando diante de Jesus, e aí eu lembro de uma música que eu gosto muito, de um cantor gospel que toca reggae, eu gosto muito de reggae, chamado Céu Fernandes, e ele canta assim. Ele escreve uma música, A Lei e o Amor, que justamente conta a história bíblica que orienta a nossa conversa de hoje. E ele canta assim: a lei mandou matar-me, e você sem condenar-me. Eu ouço som de pedras ao chão, e de repente todos se vão. Ficamos a sós. Só de te olhar, sou seu. Só de te olhar, sou seu. Quando eu ouço essa música, eu me imagino assim, totalmente humana, frágil e limitada diante de Jesus, com todo o peso da vergonha que sinto pelos meus erros, com toda a tristeza e a frustração que eu sinto por ter errado naquele dia, naquele momento, ou hoje de manhã. E aí Jesus, com o seu olhar de amor, chega bem perto de mim, diz: ninguém te condenou e eu também não condeno. E isso faz com que todas as pedras que eu seguro e estou jogando em mim, e aquelas pedras que estão vindo em mim, caiam ao chão. E aí estamos só eu e ele, Jesus olhando nos meus olhos com amor e sem condenar-me, me acolhe e me perdoa. Que lindo essa cena. Eu chego a me emocionar quando eu escuto essa música. E ontem, por diversas vezes, enquanto eu preparava a conversa de hoje, eu ouvia essa música. E cada vez que vinha essa parte, eu pensava, eu ouço o som de pedras ao chão e, de repente, todos se vão. Também aquele sentimento de culpa que eu carrego em mim. E de ficar eu mesma me apedrejando mais ainda e fazendo com que a condenação pelo que eu fiz seja maior do que o erro que eu cometi, tudo aquilo se vai. E aí estamos só eu e Jesus. E ele, com seu olhar amoroso, diz: ninguém te condenou, então eu também não te condeno. Tudo muito lindo isso, mas a palavra bíblica, ela não termina com Jesus dizendo: ninguém te condenou, também eu não te condeno. Ponto. Não termina ali. Jesus diz para a mulher, diz para mim, diz para ti: agora vai, agora segue adiante, recomeça. Mas vá e não peques mais. Perdão de Deus não é dizer: ah, eu erro. Ah, eu sou assim mesmo. Eu gosto de ser assim. Ah, eu sou meio grossa mesmo, eu sou meio impulsiva, eu sou meio sincera, eu sou meio durona. Ah, eu falei aquilo, mas eu... Não. Perdão de Deus tem a ver com dizer: sim, eu sou ser humano, eu sou limitada e eu sou frágil. Sim, eu erro. Mas perdão de Deus tem a ver com reconhecer: sim, eu errei. Sim, eu sou imperfeita e limitada. Preciso que Deus me acolha. Preciso pedir para que Deus perdoe as minhas dívidas. Mas perdão de pecados tem a ver com compromisso e com possibilidade de crescimento. Ou seja, eu tenho a minha culpa colocada nos pés de Deus. Mas o meu erro deve ser possibilidade de crescimento. Ou seja, perdão de pecados tem a ver com mudança de vida. A palavra arrependimento no grego, metanoia, justamente fala de mudar totalmente, dar uma volta, dar uma virada na vida, depois do arrependimento e do perdão. E a mudança que o perdão de Deus me inspira e te inspira, quando você ora: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os devedores, faz com que eu mude a minha vida e que você mude a sua vida. E essa primeira mudança é buscar agir com generosidade
comigo e também com as outras pessoas. E quando eu falo generosidade, eu estou falando aquilo que a autora Brené Brown diz. Agir com generosidade é saber de que, lá no fim do dia, quando eu vou dormir, e estou lá escovando o meu dente, eu olho no espelho e digo, Pamela, você hoje não foi perfeita. Você foi vulnerável, você teve medo, você errou. Mas você fez o suficiente. Você foi corajosa e por isso você é digna de amor, de pertencimento, de perdão e de recomeço. Ninguém te condenou. Agora vai lá descansar e amanhã inicia um novo dia e tenta não pecar mais. Tenta ser melhor do que você foi no dia de hoje. E se eu tenho esse olhar para mim, de que eu sou imperfeita, mas que eu busco fazer o melhor possível, eu ajo com generosidade. E essa generosidade vai me fazer saber, Deus me perdoa e Deus me possibilita recomeçar. Assim também, Deus possibilita a outra pessoa. E a outra pessoa, ela errou, mas ela estava tentando fazer o melhor possível. Porque às vezes também a gente acha que o erro do outro foi porque ele quis. E aí é pior ainda. E vou dizer que isso funciona. Quando eu olho para outra pessoa e penso, poxa, ela foi dura comigo, ela foi grossa. Mas se eu penso, ela não quis fazer isso. Ela estava num dia ruim, estava num dia difícil. Ela tentou fazer o melhor possível, mas ela está cansada. Vou dizer para vocês que diminui bastante essa sensação de mágoa e de querer retalhar. E aí, me colocando no lugar da outra pessoa, eu consigo mais fácil perdoar e reatar a relação com essa pessoa. E isso também acontece comigo. Quando eu fico muito chateada, eu digo, poxa, que coisa, você errou com isso? Não acredito que você fez isso. E aí eu olho para mim mesma e digo, mas você fez o melhor possível. Você estava cansada, você estava sobrecarregada, aconteceu isso. Tá tudo bem. Você vai lá, corrigir o que você fez, precisa ter arrependimento, e você vai tentar fazer melhor da próxima vez. O perdão dos pecados é um convite para a mudança de vida, para agir com mais amor e com mais generosidade, a exemplo daquilo que Cristo fez. É lembrar, ninguém te condenou, então eu também, que sou Deus, que sou todo-poderoso, que sou perfeito, não te condeno. Agir com generosidade, como expressão de acolher o amor de Deus, é reconhecer o seguinte: sim, cometi um erro. Sou um ser humano. Reconheço, me arrependo, recebo o perdão de Jesus. Esse Jesus que me diz para ir em paz e não pecar mais. E isso é essencial para a vida. Esse perdão me faz, a cada dia, escolher agir com mais generosidade, com o meu erro e também com o erro das outras pessoas. E isso somente com a ajuda de Deus. E por isso, com essa generosidade e com esse amor que Deus me dá, eu posso experimentar o perdão pelas dívidas e também compartilhar esse perdão com as outras pessoas. E assim, viver uma vida mais leve e feliz. E saber que eu continuo sendo importante e especial como eu sou. Pois eu sou uma obra amorosa de Deus. Amém. A esse Deus, eu te convido a cantar. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. E por que não confiamos tudo a Ele em oração? Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor.
teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por teu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Deus que me olha com bondade, que te olha com bondade e que me ensina e que te ensina a orar, me convida e te convida a levar diante dele todos os nossos pedidos, todas as nossas gratidões. E Ele, que é esse bondoso amigo, como nós cantamos, convida a mim e a ti a levar diante dele a nossa dor e também as dores que estão ao nosso redor. Por isso eu convido você, em sua casa, se você puder se colocar de pé, para que tenhamos em conjunto um momento de oração ao nosso Deus. Oremos. Deus querido, em Cristo tu mostras quanto tu és nosso bondoso amigo. Em Cristo tu mostras que tu acolhes a nossa humanidade e que tu nos amas como nós somos. Em Cristo tu mostra que tu enches a nossa vida de bênçãos, que tu nos acolhes com amor e que tu és aquele que dá sentido, alegria, esperança e possibilidade de nova vida. Em Cristo tu mostras o quanto tu és um Deus próximo, que olha nos nossos olhos e que quer saber o que nós precisamos e quer também acolher e transformar as nossas dores. É nessa esperança e certeza que nos colocamos diante de ti para orar. Nós intercedemos a ti, Deus de bondade e de ternura, pelas autoridades que nos governam e te pedimos que tu dês a elas sabedoria e discernimento, para que também governem com justiça e que também nos ajudem a ter um pouco mais de direcionamento e segurança nesse tempo tão esquisito. Intercedemos também a ti, querido Deus, por todas as pessoas profissionais da saúde, pessoas médicas, enfermeiras, pessoas que trabalham nos hospitais, nos mais diversos setores, também pelas pessoas cientistas que buscam incansavelmente formas de cuidar das pessoas doentes e também de encontrar uma solução cada vez mais eficaz e rápida nesse momento, nessa crise cansativa que nós vivemos, que é a pandemia de Covid-19. Nós também intercedemos a ti, querido Deus, por todas as pessoas que sofrem, vítimas do luto, da solidão, da depressão, da doença, da culpa, da mágoa, do desemprego, da falta de sentido de vida, da falta de esperança. Pessoas que estão sofrendo com o cansaço, com o desânimo, com tantas preocupações que carregamos no coração. Te pedimos de forma especial pelas pessoas que se encontram doentes, pessoas com Covid ou pessoas enfermas por causa de outras enfermidades. Lembramos em oração de maneira especial pela Rosilda e também lembramos da nossa querida Iraci. Te pedimos pela recuperação delas, para que tu possas também fazer com que o tratamento faça efeito e também que as suas famílias possam encontrar força nesse tempo de doença, de espera e de angústia. Queremos também nesse dia, querido Deus, lembrar em oração e também te agradecer da nossa querida Ana Paula, a nossa jovem que hoje faz aniversário. Queremos agradecer pela vida dela e pedir que tu continue abençoando ela e a toda a sua família nesse dia tão especial de celebrar a vida.
E como é importante celebrar a vida nesses tempos de tantas perdas e de tantas dores. Nós pedimos, querido Deus, também que Tu estejas conosco como igreja. Igreja que não é o espaço físico, mas igreja que é cada pessoa que Jesus Cristo chama para fazer parte do seu rebanho. Pedimos, se Tu conosco, nos dê coragem, força, sabedoria e ânimo para continuarmos testemunhando o Teu evangelho de amor com as outras pessoas, com criatividade, com coragem, com alegria e com amor no coração. Deus de amor e bondade, nós sabemos que Tu nos olhas com amor, que Tu caminhas conosco, que assim como um pai e como uma mãe que abraçam o seu filho e a sua filha quando eles sentem medo, Tu também fazes conosco. Tu nos abraças, nos acolhe, nos conduz e nos carrega em Teu colo, em todas as situações da vida. E é nessa confiança do Teu abraço e da Tua acolhida que nós entregamos a nossa oração. Compartilhamos contigo tudo aquilo que trazemos em nosso coração. E fazemos isso quando oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos quase chegando ao final dessa celebração e eu compartilho com você alguns brevíssimos avisos comunitários. Lembramos que nós ainda estamos na quaresma e nós ainda motivamos você a fazer o jejum da quaresma, ou seja, pensar em algo que está em excesso na sua vida e que você gostaria de deixar de fazer nesse tempo de quaresma. E aí, esse deixar de fazer, você pode escolher um valor financeiro para ir juntando e, ao final, fazer a sua doação para o Instituto Campos Verdejantes, que é um instituto que está em construção e que tem o objetivo de acolher pessoas com deficiência que não têm mais a sua família para cuidar delas. Lembramos ainda que até o final do mês de março, até o dia 31 de março, nossas atividades paroquiais que envolvem a aglomeração de pessoas estarão acontecendo apenas de forma remota. Então, com isso, no próximo domingo, dia 28 de março, às 9 horas da manhã, nós teremos culto, não presencial, mas culto com transmissão ao vivo pelo Facebook. E aí nós vamos encerrar essa nossa conversa sobre Me Ensina a Orar, a partir, então, da oração do Pai Nosso. E você é nosso convidado, nossa convidada especial para esse momento. Também quero agradecer às 110 pessoas que acompanharam a transmissão do culto de hoje. Muita gratidão porque vocês estiveram aqui comigo, que você se dispôs a conversar comigo sobre esse tema tão difícil, que é falar sobre os nossos erros, que é falar o que a gente sente quando erra, mas também um tema interessante, porque como é bom a gente se sentir acolhido e acolhida por Deus, com a humanidade, com tudo que nós somos e temos. Então, te agradeço pela tua presença e te motivo, se você ainda não fez, a curtir, a comentar e a compartilhar a transmissão do culto de hoje. Diácono Jaime, me diz aí rapidão, antes da gente terminar o culto, de onde é que as pessoas estão assistindo, né? A gente perguntou no início do culto. Em casa, depois eu leio e digo, opa, esqueci, né, da gente dar uma olhadinha aí, quem são as pessoas que estão acompanhando, de onde é que estão essas pessoas, né? Porque a virtualidade permite essa coisa bacana que a gente vai ter uma pessoa aqui da Ilha da Figueira assistindo e outra, quem sabe, lá do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Aham, então legal. Ah, então temos pessoas de toda Jaraguá acompanhando e pessoas na praia, né? Na praia do Ervino. Quem sabe mandam para nós uma foto, né, de vendo com aquele marzão de fundo participando do culto, né? São as possibilidades que a virtualidade, né, motiva a nós, né? Então,
Que bacana, pessoas aqui de toda Jaraguá acompanhando a celebração do culto de hoje, quem sabe de outros lugares também, mas que ficaram tímidas de colocar, você ainda pode colocar ali nos comentários de onde é que você está assistindo, participando do culto de hoje, de onde é que você está assistindo, de qual cidade ou de qual bairro de Jaraguá do Sul. Que bom, muito, muito obrigada por estar conosco nessa celebração, para que juntos e juntas, através da palavra de Deus, a gente encontre ânimo, esperança e também cuidado para o nosso coração dolorido pelos nossos erros. Muito obrigada. Blumenau, agora o pessoal começou a comentar. Da cidade de Rio Cerro. Certo, muito bacana, muito obrigada mesmo. Montenegro, Rio Grande do Sul, olha só, o pessoal lá do Rio Grande, bacana, muito bacana, obrigada mesmo pela participação de vocês. Que bom ter você comigo nessa manhã de sol tão bonita. Que bom saber que você, em meio a tantas outras possibilidades, está aqui celebrando o culto a Deus. Muito obrigada pela sua participação. Agora vai começar, né? Então, muito obrigada a vocês, mas a gente agora também precisa terminar o culto, né, Diácono Jaime? Porque vai dando também aquela fome, né? E você também, né? Então, a galera na praia, muito bem. Eu vi muita foto na praia ontem, né? Muito bacana. Obrigada pela participação de vocês. Nós estamos agora chegando ao final do culto, mas antes, quero compartilhar contigo o destino da oferta do culto de hoje. Que, para ofertar, é só você entrar em contato com a nossa secretária paroquial, 33710421, pode ser por telefone ou então por WhatsApp. Esse número é também número de WhatsApp. Mas não sou eu que quero contar para ti qual é o destino da oferta de hoje, então o pessoal da Igreja Nacional, porque o destino da oferta hoje é nacional. Então, vou pedir para o Diácono Jaime compartilhar contigo o vídeo motivacional da oferta desse domingo. Há 1 ano, nos deparamos com a chegada da pandemia. Ela nos surpreendeu, assustou e fez com que a nossa atuação ministerial precisasse ser reinventada. Nosso cotidiano mudou, a realidade se transformou, nós e a comunidade tivemos que nos adaptar. O Ministério com ordenação na ESLB se desdobra em 4 ministérios específicos: catequético, diaconal, missionário e pastoral. O programa de acompanhamento a ministras e ministros oferece seminários nacionais que têm o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar o ministério. A sua oferta possibilita e fortalece nosso chamado à missão de Deus. Gratidão. Que você também possa se inspirar a ofertar para esse programa tão bacana que a nossa igreja já tem de acompanhamento a ministros e ministras, em especial nesse tempo tão desafiador que foi a pandemia. Se você se sente cansado, cansada e desanimado algumas vezes, também a gente como ministro e ministra muitas vezes tem se sentido cansado, preocupado, preocupada, nos perguntando como continuar a cuidar de você, da sua família, mas também como continuar cuidando da gente e também da nossa família. E a sua oferta possibilita que a igreja possa continuar cuidando daqueles que cuidam do rebanho de Deus. Então, eu agradeço do fundo do coração a tua oferta nesse momento que nós tanto precisamos de cuidado. A tua oferta que é a resposta de gratidão ao amor de Deus na tua vida. Muito, muito agradecida. Estamos agora chegando ao final do culto de hoje e eu quero poder te abraçar com a bênção de Deus. Essa bênção que é carinho, essa bênção que é força, essa bênção que é cuidado das feridas e que também é cura para aquilo que faz doer o coração. Te convido a ficar de pé e colocar as suas mãos para cima como forma de recebimento da bênção de Deus. Que o sol aqueça sempre os teus passos e que a brisa alivie o teu cansaço. Que o Deus de amor te abrace aonde tu estiveres e que Ele te abençoe com carinho em sua paz. Que assim te abençoe e te guarde o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um lindo domingo. Que você tenha uma abençoada semana sob a proteção e sob o cuidado de Deus. E que você lembre que ninguém te condenou, também Jesus não te condena, e que você possa ir e não pecar, e buscar não pecar mais, e buscar fazer de cada dia um novo recomeço, sob o perdão e sob a proteção
de Deus. Que você fique na paz de Deus. Um grande abraço nosso, meu pastor e a Pâmela também, do diácono Jaime e de todo o pessoal aqui da paróquia. Fique na paz de Deus. Amém. Deus sempre me ama, com amor me chama, e assim me inflama do mesmo amor. Por isso eu cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive, do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou.